bom dia. Vamos ler mais da palavra de Deus. Nós estamos aqui para conhecer a Deus, conhecer profundamente a Deus, conhecer a essência de Deus, né? Conhecer, porque Deus não muda, gente. Deus continua o mesmo. As ações de Deus continuam as mesmas. A única coisa que mudou é que ele mandou o filho dele, Jesus Cristo, para que fosse o Cordeiro de Deus, intercessor entre Deus e os homens, é Jesus. Quando ele falou assim: olha, quando você for pedir alguma coisa para mim, para Deus, você pede em nome de Jesus, para que ele interceda, ele venha até a mim. Assim como Moisés intercedia pelo povo de Israel. Muitas vezes Deus queria matar o povo de Israel todinho no deserto. Deus não estava aguentando mais de tanto obstinado que era o povo de Israel. O povo reclamava demais, o povo queria voltar para o Egito. O povo falava coisas que Deus não gostava, o povo quis fazer outro Deus. E Deus escolheu o povo de Jacó, que é o povo de Israel. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que estava no Egito sendo escravizado, para adorar somente a ele, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, nem comigo, nem com você, nem com o filho dele, que é Jesus Cristo, que ainda está de pé à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele não está sentado, ele está em pé, esperando a ordem do Pai dele, Deus, para ele vir voltar a este mundo. Pode ser que tenha pessoas vivas, que vai ter pessoas vivas, como pessoas mortas, que vão sair do túmulo para serem julgados por Deus. Então, nós temos que conhecer mais de Deus. Ai, Luciana, Deus não mata ninguém, Deus mata sim. Deus não é vingativo, Deus é sim. Deus, aquilo que aconteceu lá no passado, Deus não me lembra, lembra sim. Entendeu? Para você ver que Arão e Moisés foram mortos por causa de quê? De uma coisa que aconteceu no passado. Deus mandou. O povo de Israel estava reclamando tanto, mas tanto, de que estava com sede no deserto, falando que Moisés, porque sempre vai no gerente, não vai no patrão, que é Deus, vai lá e fala assim: poxa vida, Moisés, você trouxe a gente para esse deserto para a gente morrer de sede. Moisés foi até Deus e conversou com Deus. E falou: Deus, olha, o povo está com sede. Ele falou assim: então você vai lá naquela pedra e você conversa com a pedra onde eu te mandei ir. Foi Arão e foi ele. Chegou lá, em vez de conversar com a pedra, ele bateu na pedra e falou uma frase que Deus não mandou ele falar. Deus não esqueceu daquilo. Mais tarde, Deus falou assim: Arão vai morrer, porque vocês não me glorificaram, não me santificaram. Deus quer que você glorifique a Ele, não glorifique a você, não exalte a você. Muitas pessoas ficam se exaltando, se glorificando. Ai, eu tenho um carro do ano, ai, eu tenho uma mansão, ai, eu tenho isso, ai, eu sou bonita, ai, eu fiz cirurgia plástica, eu sou perfeita. Gente, Deus não quer isso. Não, depois da morte, isso tudo vai acabar. Isso tudo vai acabar. Nós vamos virar, o bicho vai comer, sabe aquela carne que você deixa em cima da mesa e que os bichos ali, você esquece e vai comendo aquela carne? Vai ser daquele jeito. Os bichos vão comer aquela carne ali e você vai apodrecendo, você vai fedendo. E diz que o fedor de um corpo de uma pessoa morta é horrível, gente. Até muito mais do que de um animal. Então, assim, pensa que nós não vamos levar nada desse lugar. Tudo vai ficar por aí. Todos os bens materiais que você lutou tanto, que você sacrificou tanto, que você brigou tanto, que você fez tantas coisas ruins para ter ele vai ficar por aqui. E pode ser até motivo de briga entre os irmãos. Às vezes é melhor até não deixar nada. Se você tiver mais de 2 filhos, mais de um filho. O Leonardo, por exemplo, cantor, ele fez um prédio, porque ele tem acho que uns 5, 6 filhos, um prédio para cada filho. Ele fez um apartamento enorme para cada um dos filhos, para não ter briga, gente. Para não ter briga, confusão, para até morte. Então, as pessoas hoje em dia, elas o que que elas fazem, né? Eu tenho 3 filhos, eu vou fazer uma casa para cada filho e já deixei herança para eles, para não ter briga entre os irmãos, para não ter desavença depois da minha morte, porque tem desavença. Um pedaço de papel tem desavença. Eu lembro que a dona Ivanilda me falava que o pai dela tinha uma fazenda enorme na Penha do Capim. E os irmãos dela passaram a perna nela na hora da divisão de bens dos pais. Então, olha para você ver.
Os próprios irmãos passam a perna nos irmãos. Os irmãos passam... Eu vi esses dias, gente, uma menina que matou a mãe. A menina matou a mãe dela, facada. Então, tantas coisas acontecem que nós não sabemos qual a hora da nossa morte, o que vai acontecer, e você fica juntando tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Então, vamos ler a palavra de Deus, que nós estamos no capítulo 17 de Josué, que é o Antigo Testamento. Você começa a ler do começo, nada do meio do final, nada de pegar uma folha aqui, uma folha ali, senão você não vai entender de Deus. Você não vai entender a cronologia de Deus. Então, capítulo 17, versículo 1. Então, a sorte, tem gente que fala que jogar sorte é pecado, caiu para a tribo de Manassés. Manassés era parente de José do Egito, pois era o primogênito, o filho primeiro de José do Egito. Visto que Maquir, primogênito de Manassés e pai de Gileade, era um homem de guerra. Ele recebeu Gileade e recebeu Bassã. Versículo 2. E a sorte caiu para o restante dos descendentes de Manassés, que é o primeiro filho de José do Egito, segundo as suas famílias, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Efer e os filhos de Semida. Esses eram os descendentes de Manassés, filho de José do Egito, os homens segundo as suas famílias. Versículo 3. Mas Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos homens, só filhas mulheres, e os nomes das suas filhas eram Maala, Noa, Ogia, Milca e Tirza. Versículo 4. Então, as filhas qual que é o filho? O Gileade, filho de Manassés, filho de Manassés, o filho de Gileade. Gileade era filho de Manassés, não teve filhos homens. Então, Gileade que não teve filhos homens. Gileade só teve filhas mulheres. E as filhas mulheres dele chamava Maala, Noa, Ogia, Milca e Tirza. Versículo 4. Então, as filhas mulheres de Gileade compareceram perante Eleazar, que era o sacerdote, Josué, filho de Num, e os maiorais, e disseram: Foi Jeová quem ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos irmãos. Assim, por ordem de Jeová, ele deu a elas uma herança entre os irmãos do seu pai. Versículo 5. É porque mulher não podia naquela época ter herança, tá, gente? E dez partes caíram para Manassés, além da terra de Gileade e de Bassã, que ficava no outro lado do rio Jordão. Versículo 6. Pois as filhas de Manassés receberam uma herança junto com os filhos dele, e a terra de Gileade se tornou propriedade dos outros descendentes de Manassés. Versículo 7. E o limite do território de Manassés ia desde Aser até Miquimetade, que fica em frente a Siquém. E o limite continuava em direção ao sul, até a terra onde moravam os habitantes de Entapuã. Versículo 8. A terra de Tapuá se tornou de Manassés, filho de José do Egito. Mas a cidade de Tapuá, no limite do território de Manassés, pertencia aos descendentes de Efraim. Versículo 9. E o limite descia para o sul até o vale de Canaã. Havia cidade de Efraim, entre a cidade de Manassés, e o limite do território de Manassés ficava ao norte do vale e terminava no mar. Versículo 10. O território ao sul pertencia a Efraim, e o território ao norte pertencia a Manassés, e o mar era seu limite. E o território de Manassés, filho de José do Egito, chegava a Aser e ao norte, e a Issacar, que ficava ao leste. Versículo 11. Nos territórios de Issacar e de Aser, Manassés, filho de José do Egito, ficou com Bet-Seã e suas aldeias dependentes, e Bleão e suas aldeias dependentes, os habitantes de Dor mesmo, de Dor, mas não é Dor não, é o chamador, e suas aldeias dependentes, os habitantes de Endor e suas aldeias dependentes, os habitantes de Tanak e
e suas aldeias dependentes, habitantes de Megido e suas aldeias dependentes, sendo 3 delas regiões de colinas. Versículo 12: Mas os descendentes de Manassés não conseguiram tomar posse dessas cidades, pois os cananeus persistiam em morar nessa região. Versículo 13: Quando os israelitas ficaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram completamente da terra. Versículo 14: Os descendentes de José do Egito disseram a Josué: Por que, Josué, você nos deu como herança apenas um lote, uma parte só da terra? Somos um povo numeroso, Josué, pois Jeová nos abençoou até agora. Versículo 15: Josué lhes respondeu: Se vocês são um povo tão numeroso, vão à floresta e limpem uma área para vocês daquela floresta, na terra dos Perizeus e dos Refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é apertada demais para vocês. Então vai lá e limpa, tira aquele monte de árvore lá e limpa e faz uma terra para vocês. Versículo 16: Então os descendentes de José do Egito disseram: A região montanhosa não é suficiente para nós, Josué, e todos os cananeus que moram na terra do vale têm carros de guerra com foices de ferro, tanto os que moram em Bet-sean e nas suas aldeias dependentes, como os que moram no vale de Jezreel. Versículo 17. Portanto, Josué disse o seguinte à casa de José do Egito, a família dele, porque ele já tinha morrido, isto é, a Efraim e Manassés, filhos de José do Egito. Vocês são um povo numeroso e grande é o seu poder. Não receberão apenas uma parte, não. Versículo 18. Mas a região montanhosa também será de vocês, embora seja uma floresta. Mas a região montanhosa também será sua, embora seja uma floresta. Vocês a limparão, né? Vão tirar todas as árvores e ela será a extremidade do seu território, pois vocês expulsarão os cananeus, apesar deles serem fortes e terem carros de guerra com foices de ferro.